Olivano, Pode falar, filho. Diga. Você não tinha ter concluído ainda? Não, pode falar. Não, porque na verdade tá me enchendo a cabeça aqui. É o seguinte, depois do Vaticano, eu já ouvi vários teólogos, ou então vários mesmo, né, assim, dizendo que o concílio ele foi muito vantajoso, trouxe suas vantagens para a igreja, no entanto também regrediu. Né? Hoje, no ano 2000, como é que a gente pode analisar isso? Né? Foi bom, todo mundo sabe que foi bom, mas no entanto, em que situação nós estamos hoje? Como você já provocou a última, aí eu falo a chave agora. Então agora vamos ver qual é o conflito interpretativo do concílio agora. É a pergunta dele. Agora, nesses dias de hoje. Como é conflito, então nós temos que perceber agora as diferentes linhas opostas. O que a gente percebe é que surgiram, sempre isso, conflito de interpretação. Primeiro a interpretação europeia, a interpretação latino-americana. Primeiro conflito de interpretação. A europeia percebeu no concílio uma renovação das estruturas internas da igreja. Isso é bom? Isso toca você julgar. Entende? Quer dizer, uma liturgia participada, uma paróquia mais ativa, mais viva, um estudo da Bíblia melhor, círculos bíblicos, difundir mais o estudo da Bíblia, curso de teologia para leigo, Centro Loyola, Lucimara Loyola, tudo isso aí entra nessa concepção europeia. Então o europeu diz, o Concílio Vaticano II trouxe uma abertura da igreja para que ela renove as suas estruturas internas. Internas também em relação com o mundo, mas ela que está no centro. Então vamos estar abertos com os protestantes, vamos dialogar com os espíritas, vamos dialogar com os judeus, vamos dialogar com as outras religiões, vamos dialogar com os não crentes, com os ateus. Isso é o Vaticano II europeu. Fantástico, eu acho ótimo. E a Europa não tinha outra coisa para fazer, não sei isso mesmo. Não tinha outra coisa. Fazer o que lá? Só isso. América Latina. Não. Isso sim, também, vamos fazer isso também. Mas para nós o mais importante é emergirmos no mundo popular. Porque é aí que são grandes problemas. Pobreza, fome, miséria, opressão, dominação, exploração, isso, aí que a igreja vai ser igreja. Comunidade de base, círculo bíblico popular, CEBI, todo esse universo, SEBS, isso é a América Latina. Esse é o Concílio Vaticano da América Latina. Comunidade eclesial de base, círculos bíblicos populares, liturgia popular, usar também ritos africanos na liturgia, indígena, tem uma missa que o Dom Pedro Casalgar fez com a cultura indígena, há uma missa negra, usar a cultura... Teologias indígenas. Teologia indígena, teologia mais nos países indígenas, no Brasil tem a teologia negra muito forte, consciência negra. Então, nesse mundo negro, do índio, do povo, certo? Aí vai ser a nossa originalidade como Igreja Vaticano II, que nós chamamos de Medellín. E Medellín foi o que deu essa interpretação de Vaticano II para nós, América Latina. Mas essa linha, né, em choque com a linha europeia, que nós somos europeus, né? Bom, estudo na Europa, estudei na Europa, nós todos fizemos teologia na Europa. A nossa cabeça, ela tem muito de europeu. E todos nós, os nossos ritos, as igrejas, as matrizes que vocês frequentam, é muito mais europeia. Claro, vocês são classe média alta é europeia. Cultura francesa, cultura americana. Eu digo europeia porque predominava, agora tem muito americano, né? Mas essa aqui ofereceu mais a igreja. Então houve um conflito e ainda existe esse conflito. Como essa agora está crescendo muito, a outra popular está se encurtando, está se diminuindo, perdendo a força. Porque os bispos que animavam essas igrejas ou morreram ou estão velhos. E a geração nova é dessa nova evangelização.
Moderno no sentido de música, de meios de comunicação, mas não engajada na transformação da realidade. Isso façam os outros. Não nos toca transformar a realidade. Toca-nos viver cristamente na realidade. Vocês leigos sim podem fazer isso, como políticos, etc. Mas não há igreja como tal. Há um pouco essa distinção de deixar para os leigos como indivíduos, estarem presentes, serem deputados, senador, lutarem para um partido, isso sim, nada contra. Mas não vou dizer que a igreja católica vai no PT. Isso não. Percebe? A diferença. Você católico pode estar, mas a igreja católica não. Então, ela prefere mostrar que ela responde aos problemas fundamentalmente da cultura, da pós-modernidade, da modernidade, sentido da vida, esse vazio existencial que existe. Então, quer dar alguma substância para as pessoas não ficarem tão vazias, não tão agoniadas, não tão estressadas, não tão angustiadas. Então, é essa igreja que quer responder esses problemas. Então, evangelização. Então, o que precisa é anunciar Jesus, o Salvador, Jesus que dá sentido para a vida, que é aquele que nos trouxe a paz, o amor, a beleza, etc. Tudo isso que você quiser, e tudo é verdade. Não é questão de falsidade, é questão de conflito de interpretação. Você interpreta mais numa direção. E também nesse sentido que a relação com o mundo, ela procura ser cada vez mais harmônica, se possível. O mundo enquanto forças novas. Agora, o mundo enquanto ele é pecado, há uma rejeição. Amar a imprensa, amar a televisão, o Big Brother da vida, aí você pode condenar. Mas não o mundo. O mundo, ele é bom, nós vamos viver com ele, dele, para ele, etc. E vamos ser uma presença cristã de Cristo no mundo. A grande ideia é essa. A figura de Cristo não é o Nazareno, não. Nem aquele que andava descalço na Palestina. Não. É o Cristo mais glorioso. É aquele que já está na eternidade. Que é o Messias, é o Filho de Deus, é o Senhor da história, é o Senhor dos tempos. Então ele já apresenta esse grande Cristo. E aí as pessoas se tocam, se comovem, se modificam a sua vida e se convertem. É o Cristo da fé. Não tanto o Jesus da história. Vocês vão entender por que um livro tão bom como esse do Pagola, que eu aconselho todos vocês lerem. Pagola, Jesus, Aproximação Histórica. É grande, eu li para ler vários meses. Jesus, Aproximação Histórica. Pagola, acho que é das vozes, né? É um livro fantástico. Mas esse livro foi condenado na Espanha, proibido na Espanha. Tá? Não pode se reeditar, porque é muito histórico. Ele chega a dizer, por exemplo, que aquelas mulheres, entre aquelas mulheres que seguiam Jesus, havia algumas prostitutas. Então eu sou meio gozador, né? Eu digo assim, imagina o Dom Valmor saindo aí na Avenida Afonso Pena, casa. Que susto, mas Jesus fez isso. Ele fala uma comparação muito seriamente. Quer dizer, um homem andar, Jesus era solteiro. Jesus não é esse Jesus que nós imaginamos hoje, porque eles sabiam que ele era isso, tudo que nós sabemos hoje. Era um homem de 30 e poucos anos, seguido por um grupo de mulheres. Era impensável no mundo judaico. Isso vai ser um escândalo gigantesco. Gigantesco. Quer dizer, para o judeu fervoroso, o dogmatista deles, Jesus era uma coisa impensável. Porque uma mulher, ela só tinha 3 possibilidades. Ou sobre o pai, ou sobre o marido, ou prostituta. As soltas por aí. E não fala no Evangelho nunca que o marido estava junto delas. Então dá a ideia que eram mulheres sem marido, ou desmaridadas. Entende? E algumas, por exemplo, prostitutas, outras enfermas, que tinham expulsou os demônios, e elas seguiam Jesus. E Jesus nunca disse nada contra. Sabe? E ele conta isso. Isso choca muito. Né? Então ele coloca um Jesus muito histórico. Né? Ele vai, investiga o mais que pode para conhecer como é que ele andava. Provavelmente andava descalço, e não tinha onde dormir, etc. Vai pesquisando. Morava aqui numa casazinha de ser coberta de folhas, de árvore, pequenininha, devia ter um quarto só, que moravam muitos primos juntos, que chamavam irmãos. Ele começa a recuperar pela arqueologia
o que era realmente a vida real de Jesus. E aí pega essa fantasia. Ei, Nossa Senhora, em Jesus tomando banho todo dia, penteando cabelinho. Isso não tinha. Desmitifica essas imagens coloridas que nós temos da Sagrada Família. Devia ser uma família dificílima, pesadíssima, com muitos filhos ali misturados, porque dizem que as casas naquela época eram mais ou menos desse jeito. Onde que eu deixei aqui? Para vocês terem um pouquinho de ideia, eles construíram as casas para um pátio interno, casas miseráveis, né? Casas miseráveis, é que tinha um pátiozinho interno, né? Onde as mulheres passavam o dia trabalhando, as crianças brincando, e aqui dormiam de noite. Uma favela, para dormir de noite, casa para ficar. E a sinagoga devia ser isso aqui. A sinagoga, bonito, prédios, lindo, em pé, todo mundo. Não, aqui fazia tudo. Era uma espécie de pátio interno, mas pobre, miserável. E ali em Nazaré eles eram dominados pelos ricos de Tiberíades e de Céfares. Alugavam as terras. Então, Jesus foi mais camponês do que artesão. Artesão quando não tinha nada para fazer no campo. Na época do inverno, quando não tinha colheita, não ia morrer de fome, então fazia alguns trabalhos. Provavelmente ia até Céfares, 6, 7 quilômetros, era a capital, e ajudava na construção civil, que ela foi destruída pelos romanos, então tiveram que reconstruir. Então é isso. E coloca a vida de Jesus nesse realismo terrível. E aí isso toca a gente. E dizer que ser filho de Deus, realmente. Eu confesso que eu mesmo fico abalado quando leio isso. E olha, ser Deus desse jeito, né? Porque é tudo bonitinho, com aquela manta toda, falando perguntas. Aí dá a ideia que é Deus mesmo. Mas desse jeito não dá a ideia que seja Deus, não. Entende?